Bom, meus amigos, hoje eu queria, como eu falei para vocês, nosso objetivo hoje é fazer um estudo bem mais afinco daquilo que a gente acredita como igreja. Eu quero muito que vocês peguem um caderno, eu quero muito que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. É importante que a gente estude junto a Bíblia, que não fique só uma apresentação. E como eu disse, qualquer questão, qualquer dúvida a respeito das Escrituras, você pode aí mandar para a gente, ergue a mão aí, faz o sinalzinho que a gente vai parar aqui, vai ouvir a dúvida de vocês e a gente traz a resposta, tá certo? Mas antes, é claro, a gente gostaria de começar com uma oração, queria convidar todos a nos colocarmos em oração e continuar então com o nosso estudo. Oremos juntos. Querido Deus, nosso grandioso Pai, obrigado mais uma vez pelo teu grande e eterno amor. Sei que nós estamos iniciando uma semana, muitos estão na correria do trabalho, muitos estão com tantas dificuldades, Pai, e com tantos afazeres, mas que nesse momento a Tua mão possa repousar sobre cada um, Pai, possamos descansar os nossos problemas em Tuas mãos e saber que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Por favor, esteja com esses que estão em casa, que hoje, ao abrirmos as Tuas Escrituras e entendermos a formação da Bíblia, entendemos a maneira como cremos em Tuas Escrituras, que seja dita aqui a Tua vontade e não a nossa. Que o Senhor possa nos guiar ao Teu entendimento, e para que não venhamos a simplesmente correr o risco de interpretar de maneira errada aquilo que o Senhor deixou para nós. Por favor, nos acompanhe, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hoje nós vamos estar estudando um pouquinho a respeito das Escrituras Sagradas, certo? Quando nós falamos da Bíblia, eu não vou dizer eu não vou mentir para você, eu não nasci numa família cristã, eu não cresci escutando as histórias da Bíblia e geralmente a dúvida que muitas pessoas têm é como é que eu posso confiar nesse livro? O que difere a Bíblia de qualquer outro livro? Ele pode ser simplesmente um livro escrito por homens daquela época, com suas crenças, com seus preconceitos, e o que eu posso utilizar para os dias de hoje e o que era daquela época. Esse é o ponto que hoje gera tantas interpretações. Tantas pessoas que discutem acerca do que era costume, o que de fato é revelação de Deus, qual é a prova que é a revelação de Deus, e tudo isso é muito interessante estudarmos para chegarmos a uma conclusão. O próprio Deus é aquele que nos fala, certo, que nós devemos ter uma compreensão que seja racional, que não seja simplesmente movida pelos nossos sentimentos. E é por isso que nós estamos aqui para a gente estudar um pouquinho a respeito das Escrituras e entender o porquê que nós entendemos a Bíblia do jeito que entendemos ela hoje. Então, passando nisso, eu gostaria de explicar para vocês como nós adventistas acreditamos no processo de revelação de Deus. Que Deus, de alguma forma, ele quer ter um contato comigo e com você. Embora muitas vezes a gente não consiga ouvir a voz de Deus, Deus ele se revela de duas maneiras. Uma delas, a que a gente chama, é a revelação geral, certo? A gente separa ela em duas partes, a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é quando eu entendo que Deus se faz disponível para toda a raça humana, certo? Que vai além simplesmente das escrituras, mas através da natureza, da história, do nosso comportamento e da consciência humana. É natural que, por exemplo, a lei de Deus ela pode ser vista no desejo do ser humano de fazer o bem, de entender que matar é errado, de entender que roubar é errado. Esses são conceitos que, por natureza, o ser humano já sente. Nós entendemos também a maneira como Deus se revela pela história. Nós vemos a formação das nações, a maneira como o povo sempre decaía moralmente e era levado à destruição toda vez que se desviava dos conceitos deixados por Deus. E quando os conceitos de Deus são retornados, retornam à história, a gente vê como um progresso nas nações. É muito interessante também a gente observar a questão de como Deus é perfeito através da natureza, dos animais, da perfeição dentro da ciência, onde nós conseguimos ver revelações de um Criador. Que tudo isso não veio simplesmente por um processo de coincidência, é impossível. Assim como é impossível você imaginar que se eu pegar farinha, ovos, manteiga e jogá-las na água, ou se eu simplesmente colocá-las no meio de um vulcão, numa explosão, a possibilidade de do nada surgir um bolo, mesmo que seja milhares de anos,
Não acontece. O material pode se apodrecer, o material pode se desfazer, o material pode se destruir, pode até virar uma pasta, mas nunca vai ser um bolo com detalhes perfeitos, com glacê, com a cereja em cima. É impossível. E da mesma maneira, a criação ela é uma revelação de um artista, ela é a revelação de um processo inteligente. É impossível haver uma criação complexa como ela é hoje, simplesmente por um processo de coincidência. Então nós chamamos essa revelação de revelação geral. Ela está disponível a todo ser humano, ele pode observar essa revelação através desses pontos. E outro que nós chamamos é a revelação especial, como vocês podem ver aí nos slides, né? No princípio, através dos profetas, né? No Antigo Testamento, e também por intermédio da sua revelação íntima na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos que Deus ele se revela de uma maneira especial, bem nítida, em dois momentos. Uma, guiando o seu povo durante a história e trazendo para nós tudo aquilo que aconteceu no passado, instruindo os seus servos a escreverem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é um livro fantástico, que embora a história tenha as suas dúvidas, até hoje é um livro que se mostrou que, por mais que hajam diversas descobertas, diversos manuscritos que foram achados em épocas diferentes, a Bíblia não sofreu alterações, as escrituras permanecem as mesmas. Nós vemos também o processo histórico é muito fiel, certo? Até mesmo com as falhas e defeitos que cada um dos heróis bíblicos demonstrou na história. Até isso ela é colocada ali no meio das escrituras, né? E é outra, claro, através da pessoa de Cristo Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que foi testemunhado, aquilo que a história descreve, a maneira como... porque é impossível dizermos que Cristo Jesus não existiu, porque o calendário de hoje é em torno da crença de Cristo Jesus, culturas até hoje se baseiam acerca dos escritos de Cristo Jesus. Diversas outras culturas têm relatos da existência de Jesus. Então, embora algumas pessoas possam negar a divindade de Jesus, algumas pessoas creem que Jesus é um ser humano comum, mas não podem negar a existência de Cristo Jesus. De fato, ele existiu e, de fato, tudo aquilo que é relatado na Bíblia aconteceu, de uma forma ou outra. Alguns podem dizer que foi um engano, que foi uma mentira, mas é impossível negar a existência desses fatos. É por isso que a Bíblia nesse princípio, a Bíblia é um livro fantástico. Continuando, nós precisamos entender qual é o ponto principal da Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, a maioria das pessoas pensam que a Bíblia fala a respeito da desgraça que aconteceu com o ser humano e a redenção do ser humano. Muitas pessoas falam que o centro da Bíblia fala a respeito de salvação, fala a respeito da nossa salvação, que é de onde nós viemos, o porquê estamos aqui, para onde vamos. São questões filosóficas que nós queremos que a Bíblia responde. Mas, de fato, o centro da Bíblia não é o ser humano. O centro da Bíblia não é o nosso surgimento e muito menos a nossa salvação. O centro da Bíblia ela é todo focado em um personagem que nós vemos na figura de Cristo Jesus. Nós vemos que muitos compreendem de forma errada a Bíblia pensando que o ser humano é o centro do grande conflito. O que é o grande conflito? O grande conflito é uma maneira como nós chamamos essa intriga que há desde o início. Nós acreditamos que em um momento da criação, certo, houve um anjo que se rebelou. Este seria Satanás. E então Satanás, ele por inveja a Deus, ele vem então como uma contrafação, querendo dizer que Deus era tirano, que Deus era o errado da história e que ele poderia ser uma melhor escolha, ele poderia ser aquele que traria respostas, certo? Que poderia governar o universo de uma maneira melhor. Mas a questão é, naquele momento, segundo a Bíblia, não existia mentira. Então, como que a gente pode saber se Satanás estava falando a verdade, até Lúcifer, na verdade, estava falando a verdade ou se estava mentindo? Esse é o grande conflito. Eu não tenho como saber. Então nós precisamos de um julgamento, nós precisamos de evidências, testemunhas, nós precisamos observar os fatos, os relatos. Esse é o sistema que acontece em qualquer situação que seria aqui na Terra. E o mesmo acontece no céu. A Bíblia, na verdade, ela fala a respeito da reivindicação do caráter de Deus.
onde Deus tenta provar a todo o universo e às suas criaturas de que sim, ele é amor, de que sim, as suas virtudes são baseadas no amor. É por isso que na Bíblia nós encontramos diversas passagens que Deus pede para que tudo o que façamos, façamos para a honra e glória do seu nome. Porque, na verdade, quem está sob julgamento não somos nós. Quem está sob julgamento é a própria figura divina, é o próprio Deus que está em julgamento, se ele é bom ou ruim. E nós vemos hoje até mesmo, quando você conversa com as pessoas na rua, algumas pessoas vão dizer, eu não acredito em Deus, como pode um Deus criador de amor permitir pessoas morrerem, permitir isso, permitir aquilo, como pode isso, se Deus não é bom, Deus é mau, e essa é até mesmo uma dúvida que veio entre grandes famosos, a quem não conhece, até mesmo a família de Nietzsche. Nietzsche era de família religiosa, e após ver os pais falando a respeito de inferno, entre outras coisas, e também a cultura que impedia que o ser humano crescesse, entre aspas, ou que atingisse algo maior por causa dos seus limites morais, fez com que Nietzsche desafiasse então a existência da divindade. Assim como nós vemos Charles Darwin também, que era um pastor, na verdade, era religioso, e após a perda da sua filha, então, ele se indigna, ele vai contra a existência de Deus, porque Deus não permitiria a sua filha morrer. E é aí que ele começa, então, a levantar uma teoria de como seria o mundo se Deus não existisse. Surge, então, a teoria da evolução das espécies. Então, nós vemos que muitas vezes esse grande conflito, ele está dentro de cada um de nós, dentro de mim e de você. Se você não acredita em Deus, em algum momento você fica pensando, será que é? Será que não é? Cristãos tentando converter pessoas, tentando convencer pessoas da existência de um ser divino, e outros que são apaixonados pela ciência, que de alguma forma têm um certo trauma religioso ou um preconceito daquilo que já existiu no passado, se opõe à ideia de um grande criador. Essa história toda nós chamamos de grande conflito, certo? E o centro do grande conflito não é eu nem é você, é quem é acusado, e no caso é o próprio Deus. Então nós vemos aí que o centro do grande conflito é o próprio Deus, né? O ser criador. Continuando então. Como a Bíblia foi inspirada, certo? A palavra inspirada, ela vem como se fosse surgindo do fôlego de Deus. Assim como nós podemos dizer que Deus foi aquele que expirou, não seria nem inspirar, né? Isso é aquele que expirou o fôlego da vida em Adão e criou a primeira alma vivente, certo? Ali onde o pó da terra, certo? Junto com o fôlego de Deus se torna a alma vivente. Então nós vemos assim da mesma forma estes profetas, o termo é inspirado, Deus deu esse fôlego da vida, inspirou eles para que eles pudessem então transmitir a sua mensagem como seus mensageiros. Mas aí há uma dúvida. Algumas pessoas compreendem essa revelação da Bíblia de forma diferente. Algumas pessoas pensam que Deus veio e ditou as palavras, dizendo assim, Paulo, eu quero que você escreva assim, 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 e Paulo só ouvia o que Deus falava e escrevia, como se fosse uma revelação ditada. Mas essa não é a maneira como nós enxergamos. Algumas outras pessoas pensam que Deus apenas colocava... Na verdade, Deus apenas se revelou aos seus servos vendo tudo isso, se sentiram inspirados e escreveram livros de sua própria autoria, que contém várias falhas, e muitos até acabam fazendo seletividade daquilo que é interessante e que não é na Bíblia, devido a esse pensamento. Esse pensamento de que são seres que são pessoas, os apóstolos, os profetas, são pessoas que se sentiram inspiradas pela revelação, por quem Deus é, e escreveram coisas da sua própria vontade. Por isso podemos selecionar o que é de Deus e o que não é, de acordo com as nossas necessidades. Mas essa também não é a maneira como nós acreditamos. A Igreja Adventista, ela acredita sim que toda a Escritura, assim como é dito em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Tudo aquilo que está na Bíblia foi inspirada por Deus. Mas, Jader, você não acabou de dizer que você não acredita que Deus ditou as palavras? Perfeito, Deus não ditou todas as palavras aos servos, mas Deus inspirou eles a escrever cada um dos seus significados. Eu vou explicar isso um pouquinho mais.
A palavra aqui traduzida para inspirada, como eu já disse, significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade na mente dos homens, os quais expressaram essas mesmas verdades com suas próprias palavras. Então pensem bem, a verdade de Deus, Deus coloca ela na mente destes homens, os quais expressaram as mesmas verdades com as suas próprias palavras. É mais ou menos assim. Se eu mando uma mensagem para minha esposa e eu peço assim, para o André, por exemplo, o André está sentado aqui do meu lado, e eu falo assim, André, você pode ir até a Cláudia e dizer para ela que eu realmente amo ela, eu sinto muita saudade dela, eu quero que nesse momento, embora eu não esteja junto, ela possa fazer a mudança. Enquanto eu estou aqui, ela faça a mudança para outro apartamento e que ela possa organizar as coisas da maneira que ela achar melhor, porque eu confio muito nela. Essa foi a mensagem que eu passei para o André. Se o André chegar lá e falar assim, e aí, Cláudio, o Jader falou que você pode ir embora sem ele lá, vai lá, ajeita as coisas do jeito que você quer. O André não falou as palavras que eu ditei para ele. O André não falou tudo, cada detalhe daquilo que eu falei, mas a mensagem que o André colocou é exatamente aquilo que eu disse. Então é dessa maneira que nós acreditamos que sim, os profetas eles tiveram a verdade recebida diante de Deus, mas que eles expressaram essas mesmas verdades com suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Entende? Então é mais ou menos assim, se eu mostrar para você um filme, por exemplo, eu mostro, olha, esse filme aqui é muito interessante, eu queria que você me descrevesse esse filme com as suas palavras. Você vai descrever de fato o que aconteceu no filme, certo? Eu não quero que você dê opinião, mas descreva o que aconteceu no filme. Você vai descrever, certo, com suas palavras, independentemente da palavra que você escolheu, se ela é mais polida, se ela é mais simples, ela ainda conta a mesma história. Então é dessa maneira que, como eu disse, nós acreditamos que é a verdade, né, transmitida por esses homens nas palavras, nas suas próprias palavras. Portanto, a inspiração é um processo através do qual Deus comunica a sua verdade eterna. Como é que acontece esse processo, né? Nós vemos aqui que os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que essa se acha revestida. Aqui parece até complicado, né? Mas o que ela está mais ou menos dizendo é assim, se eu disser assim, olha, eu acho que fulano de tal foi muito infeliz na maneira como ele se expressou e eu me sinto muito triste com o que aconteceu. Aí uma pessoa que não tem a mesma educação, digamos assim, pode se expressar e falar assim, o Jader disse que aquele cara era burro pra caramba, e além de ser burro, ele ficou muito irritado com a maneira como ele falou. Embora as palavras não sejam o que eu expressei, e embora ele falhou às vezes em passar o sentimento, mas é a mesma mensagem. Às vezes, por isso que às vezes em algumas das palavras que é utilizada na Bíblia, como a ira de Deus, ou a maneira Deus irritou-se, nós muitas vezes não conseguimos entender qual é o sentido daquela ira. Se ela é de fato a mesma ira que eu tenho na minha mente. Se ela de fato ela é a ira de ficar emburrado, de ficar irritado, ou é a ira de indignação, são coisas às vezes que dependem um pouquinho de interpretação, sim, mas por isso que é interessante a gente lembrar, não é literalmente aquela palavra, mas é a ideia que ela transmite, certo? Então a gente diz aqui, principalmente no verso final, os homens que foram inspirados, não as palavras, certo? O que foi inspirado foram os homens que escreveram e não cada uma das palavras que foram escritas. Em um dos textos de Ellen White, num dos livros chamado Mensagens Escolhidas, ela diz que isso significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Tipo, como é que Deus fala um negócio desse? Parece que tem uma expressão aqui que, puxa vida, foi meio grosseiro. Será que Deus é grosseiro? Mas às vezes não. É porque foi a maneira como o homem relatou nas Escrituras. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica e em retórica. Deus não queria trazer palavras perfeitas, mas o que ele queria é que os escritores da Bíblia fossem instrumentos de Deus e não simplesmente uma pena, sem vontade. Deus não queria que eu vou usar você para você. Não, eu quero que vocês relatem a história. Eu quero que vocês contem a história, aquilo que eu deixei para vocês, eu quero que vocês transmitam essa verdade. Com exceção, é claro, de toda a Bíblia, nós temos a seção dos 10 mandamentos. Nós acreditamos sim que os 10 mandamentos, estes sim, foram escritos
por Deus. São de composição divina, não humana, foram pronunciados por Deus e escritos por sua própria mão, como nós vimos em Êxodo capítulo 31, verso 18, que é o próprio Deus com sua mão vai lá e marca então as tábuas dos 10 mandamentos, pelo menos as primeiras. Para aqueles que não sabem, há uma curiosidade, Moisés quebrou as primeiras tábuas. Depois Deus pede que ele mesmo vá lá e reescreva aquilo que ele havia escrito. Mesmo assim, foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem humana. A inspiração e iluminação, a diferença dos dois, né? Inspiração é quando Deus dá essa verdade diretamente para uma pessoa e faz com que ela seja dirigida pelo Espírito Santo para que ela escreva algo. E a inspiração, a iluminação, isso é inspiração. A gente não, é muito engraçado porque nós falamos assim, eu me sinto inspirado hoje, mas essa não seria inspirado, certo? Porque a inspiração, como eu disse, ela vem do Espírito Santo que toca cada um de nós. O que nós chamamos, o que é essa diferença de quando eu leio algo e falo, Deus está falando comigo, essa é uma iluminação. Eu, através do que eu vi na palavra de Deus, eu fui iluminado com suas verdades. Então nós vemos a diferença. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina. Os discípulos não foram uma coisa que eles viram, agora que legal, eu vou escrever isso aqui. Não, eles realmente foram guiados pelo Espírito Santo, diferente de mim e de você. Eu posso escrever algo interessante sobre o cristianismo porque eu me senti iluminado pelas verdades das quais eu tive contato nas Escrituras. Então são processos diferentes. De fato, a inspiração dos escritores bíblicos ocorreu mesmo em situações em que eles não compreenderam a divina mensagem. Então lembre bem, a iluminação é algo que eu li, fez sentido isso aqui, e eu vou escrever um livro sobre isso. Mas a inspiração era diferente, porque a inspiração de Deus, quando ela vinha, muitas vezes o próprio o mensageiro, o profeta que ia escrever, às vezes ele não entendia o que Deus tinha falado com ele. Por exemplo, Daniel recebeu as visões, os sonhos, e ele anotava os sonhos, embora ele falava, mas Senhor, eu não entendo isso. E Deus falou, vai Daniel, escreve essas palavras, porque elas não são para você, elas são para o tempo do fim. Então é muito interessante a gente ter essa diferenciação. Nós somos iluminados, escrevemos aquilo que entendemos. Nós temos uma orientação, uma iluminação que nós pensamos, isso aqui faz sentido, e chegamos a uma conclusão. Os discípulos não, os discípulos de certo, eles foram guiados por Deus, mesmo quando não compreendiam aquilo que escreviam. Continuando, nós vemos aqui que o método utilizado por Deus, frequentemente o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e sonhos aos discípulos, nem sempre foram guiados com aquilo que eles desejavam, com aquilo que vinha no seu coração, porque tem muitas pessoas que me falam, eu me senti inspirado, hoje eu senti que parecia que Deus estava falando comigo, mas você tem que pensar e lembrar uma coisa também, existem muitas pessoas que fizeram crueldades nesse mundo porque também se sentiram como se fosse a vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquela ideia de que eu acho que é a vontade de Deus, eu sinto no meu coração. Não, eu preciso entender, nós não temos essa capacidade como os discípulos tiveram. Né? Por isso que eles eram profetas, eram mensageiros, porta-vozes de Deus. Eu e você, se queremos saber se é a vontade de Deus, precisamos nos basear nas Escrituras. Precisamos estudar as Escrituras. É mais ou menos assim. Eu não posso construir uma casa pensando, eu sinto que se eu fizer um puxadinho aqui, eu acho que não vai cair isso aqui. Porque na minha cabeça faz sentido. Não, eu preciso estudar. Eu preciso ir de novo à fonte, eu preciso ver a base. Peraí, se tiver tantos metros para cá, tantos metros para cá, eu preciso ter base. Não, isso aqui não vai ter estrutura. Então, da mesma forma que a gente faz na matemática, é a mesma coisa na nossa vida. Deus te deu essa escritura para que você pudesse guiar a sua vida. É por isso que ele te convida a ler e meditar nas escrituras, para você fazer as suas ações. Então é muito engraçado que algumas pessoas têm esse hábito de, eu acredito que essa pessoa é a mulher que Deus enviou para mim, porque ela sentou do meu lado. Eu orei para Deus e falei assim, a próxima que sentar do meu lado vai ser minha esposa. E Deus não faz isso. Você abre a Bíblia, nas escrituras ele fala sobre o que é uma mulher de Deus, e a partir daí, então, você pode escolher sua esposa, você tem livre-arbítrio. Da mesma forma, um marido, né, Deus fala a respeito de como um marido deve ser, ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, não é por sentimento, mas é por razão. A Bíblia te chama a ter um entendimento razoável junto com Deus, a meditar nas suas escrituras e ser guiado pela razão e não pela emoção.
A Bíblia fala, enganoso é o coração do homem, né? Nós estamos aqui para seguir a nossa própria vontade. Continuando aqui. E a alguns o Espírito revelou até mesmo eventos futuros, como demos o exemplo de Daniel, João em Apocalipse. Em outros momentos, os escritores registraram até mesmo eventos históricos. Deus, de alguma forma, alinhou eles para que eles registrassem ali todo o ocorrido, contando até mesmo os defeitos de caráter, os erros históricos que aconteceram, tudo foi relatado. E o mais interessante é, se você for ver em todas as culturas, a cultura hebraica, a cultura judaica, né, ela é a única que escrevia as falhas dos seus reis, que contava com veracidade aquilo que dava errado também, com até mesmo os momentos de vergonha do povo de Deus. Então nós vemos enquanto os outros, como egípcios, gregos e romanos e tantos outros, tentavam esconder as suas falhas e mostrar-se como o povo perfeito, né? Então é bem interessante a gente ver essa análise, essa diferença entre essas culturas antigas. Nós vemos aqui a respeito da inspiração e história, que, querendo ou não, mesmo que os dados tenham sido colhidos através de observação, de informação, de fontes escritas, ou até mesmo de revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem orientava eles a colocar cada um dos pontos na escritura. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante plena confiabilidade das escrituras. Aí você vai me dizer assim, já, tudo bem, é muito bonito o que você está falando, mas de novo nós voltamos. Mas e se for só opinião de seres humanos? Se for só homens e mulheres que escreveram ali alguma coisa conforme a sua vontade? Eu quero que você reflita aqui comigo. Eu moro aqui nos Estados Unidos, certo? Eu vejo que os cristãos nos Estados Unidos pensam muito diferente dos cristãos do Brasil. Até mesmo os brasileiros que estão aqui pensam um pouco diferente. Se eu pedir para você, vamos escrever algo aqui, entre nós, entre a nossa pequena igreja, eu vou pedir para cada um escrever sobre como acredita a respeito de como deve ser o comportamento cristão. E você vai ver que nós vamos discordar em muitas coisas. Eu vou acreditar numa coisa, a Juliana vai acreditar em outra, o Marcelo vai acreditar em outra, talvez o Japa vai acreditar em outra, certo? Tô dando exemplo do pessoal aqui que está com a gente, o Aurélio, a Bruna, o Carlos, a Simone, nós vemos aqui, cada um vai pensar, a Vanessa, a família, cada um vai pensar de uma forma diferente, certo? Mas o incrível é que a Bíblia, todos que escreveram concordam e se completam de uma forma fantástica. Esse é o primeiro, porém, mas eu vou mais além. Pense só, nós aqui dividimos algumas mentalidades semelhantes porque vivemos no mesmo contexto. Somos o que nós chamamos de contemporâneos, vivemos na mesma época, certo? Você começa a ver que algumas pessoas que vivem em gerações diferentes pensam diferentes. A gente vê nas notícias, documentários, entre outras coisas, que os millennials pensam diferentes da geração Z, que pensam diferentes do baby boomers, entre outros, certo? Cada geração tem uma maneira de pensar. E eu te pergunto, qual é a possibilidade de você pensar da mesma maneira que os seus avós? É quase impossível. E qual é a possibilidade de você pensar da mesma maneira que seu tataravô? Você sabe que ele pensava totalmente diferente, até mesmo sobre casamento, sobre comportamento de vida, entre outras coisas. E a pergunta pior ainda, qual é a possibilidade de você pensar igual a uma pessoa que viveu 1.600 anos antes de você? Ela é infinitamente... ela é um negócio incrível, mas ela é muito mínima. Ela é 0,0000000, não sei quantos zeros, 1% de vocês pensarem da mesma forma. Mas o mais interessante é que você tem que lembrar que Moisés, que escreveu Gênesis, ele completa as escrituras, Gênesis se completa perfeitamente com o Apocalipse, que foi escrito por João. E Moisés, que escreveu Gênesis, viveu 1.600 anos antes de João, que escreveu o Apocalipse. E eles nunca se conheceram. A maioria dos que escreveram a Bíblia nunca se conheceram. E o mais incrível é que todos os que escreveram a Bíblia, cerca de mais de 40 autores, certo? Esses 40 autores viviam em épocas diferentes, locais diferentes, em gerações diferentes e tinham ofícios diferentes. Qual é a possibilidade de um rei pensar semelhante a um pescador? Ou qual é a possibilidade de um boiadeiro pensar semelhante a um médico? É impossível. E eu digo para você,
Se Deus tivesse escrito com sua própria mão toda a escritura e viesse um livro pronto de um só autor e dissesse, este aqui é um livro de Deus, eu teria mais dúvidas. Mas Deus usou 40 pessoas totalmente diferentes durante um período de 1.600 anos e fez com que todos, que tinham tudo para pensar diferente, completassem perfeitamente um compêndio de livros, que nós podemos ver que nenhum deles foi de fato o verdadeiro autor, mas há uma só mente por trás de todas as escrituras. É por isso que nós acreditamos da mesma forma na criação. É a mesma coisa que eu acreditar. Voltamos à história do bolo. É impossível jogar todos esses ingredientes e esperar que um bolo apareça. E da mesma forma é impossível jogar 40 autores diferentes de épocas diferentes e querer uma obra tão perfeita quanto essa. Existe um criador maior por trás deste livro. Existe uma mente magnífica por trás de cada um dos escritos aqui dentro da Bíblia. E é isso que torna ela um livro fantástico. Nós vemos que, sobre a exatidão das escrituras, que a Bíblia tem sido preservada de forma fantástica, com miraculosa precisão, mesmo com todas as tentativas que o mundo teve de destruí-la. Nós vemos que a Idade Média foi um livro que tentou fazer de tudo para destruir, foi uma época que fizeram de tudo para destruir este livro, e mesmo assim não conseguiram desfazer esse livro, não conseguiram nem mesmo mudá-lo. Muitas vezes as pessoas tinham até a ideia de que esse livro podia ter sido alterado diante de toda a história hebraica até os dias de hoje, mudanças de linguagem, entre outras coisas, e toda a história do catolicismo, a maneira da Era das Trevas, onde a religião se colocou de uma maneira impedindo a ciência de crescer, né? O que resultou, é claro, em tantos ateus que existem hoje, e eu era um desses, né? Eu não acreditava muito na Bíblia, ou na maneira como ela era exposta, justamente por causa da Era das Trevas. Mas se você vê que com tudo isso, a Bíblia não sofreu nenhuma alteração, e nós vemos isso graças a, por exemplo, a uma das maiores descobertas, que foram os manuscritos do Mar Morto, certo? Onde encontraram pergaminhos que datavam próximos da época de Cristo Jesus, e que eram exatos com a Bíblia que existia até aquele momento. Lembrando que essa descoberta é uma descoberta recente, em torno de 100 a 150 anos atrás, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, em vasos que estavam em uma caverna, com pergaminhos que datavam da época de Cristo Jesus, e compararam eles com as escrituras que já existiam. E foi perfeito porque descobriram que realmente essa escritura ela já existia. Então nós vemos assim que a comparação dos manuscritos do Mar Morto, né, com os manuscritos que foram feitos posteriormente contribuiu para comprovar que a Bíblia que hoje nós estamos lendo, essa aí que você tem na sua mão e eu tenho uma aqui, ela é a mesma que as pessoas liam há milhares de anos atrás. Como eu disse para vocês, é fantástica a unidade em que a Bíblia foi escrita, né? A leitura superficial das escrituras pode fazer com que as pessoas não entendam muito bem isso, mas a Bíblia ela não apresenta uma uniformidade monótona, mas ela mostra algo rico, colorido, com diversidade de testemunhos, e todos eles são harmoniosos, todos eles revelando uma beleza rara e distinta, certo? Nós vemos que um exemplo claro da revelação progressiva, ela é demonstrado através da harmonia que existe entre o Antigo e o Novo Testamentos. Como eu disse, é muito tempo que existiu entre um e outro, e embora tenha sido escritos no intervalo de várias gerações, eles não há como separá-los, né? Eles completam um ao outro, e eles não têm nenhuma contradição com um ao outro. Falando a respeito da formação do cânon bíblico, o que é o cânon bíblico? Esse aqui é o cânon que a gente fala, né? A palavra cânon, né? Ela era usada para designar uma lista autêntica de livros considerados inspirados. Então, por exemplo, nós vemos isso não só em livros, nós vemos isso em histórias em quadrinhos, nós vemos isso em seriados e filmes. Nós dizemos assim, esse episódio ele é canônico, essa história do super-herói, ela é canônica com o arco. O que quer dizer esse canônico? Existe uma história principal. Esses são os originais. Existem pessoas que fazem histórias do mesmo personagem, certo? Mas que não segue essa linha. E a gente fala que esses são não canônicos, certo? Não faziam parte da história original. Então nós temos também um canon da Bíblia. Por quê? Porque, meus amigos, a própria Bíblia fala que existiria falsos profetas. É óbvio que
que existem pessoas mal intencionadas desde os tempos antigos que tentam escrever coisas e dizer que isso provém de Deus. Então, como é que eu posso saber o que realmente vem de Deus e o que não vem de Deus? Porque até mesmo eu, sendo líder aqui de uma igreja pequena, eu posso escrever uma carta, amassá-la e ver alguma coisa e falar assim, achei um pedaço do antigo evangelho de João, né? E esse aqui fala para que todo mundo deveria, no fim dos tempos, dar o dobro de dízimo. Não, é bizarro, né? Eu preciso. Então as pessoas iam falar assim, como que isso é verdade, como que isso é mentira? Nós precisamos raciocinar. Precisamos pensar, como que eu vou saber se isso aqui é da época de João? Eu preciso analisar a grafia da época, eu preciso analisar quais eram as palavras utilizadas naquela época, se realmente o material provém daquele tempo, como que ele veio parar aqui. Tudo isso a gente acaba descobrindo através da arqueologia e entre outros estudos de linguística. Então, todo este livro, todos os manuscritos que foram achados, inclusive aqueles, por exemplo, algumas pessoas dizem que existe aí a escrituras que falam a respeito de Lilith, a primeira mulher de Adão. Existem escrituras que falam a respeito da infância de Jesus e os milagres que ele fez quando criança. E a pergunta é, será que não era alguém tentando fazer alguma coisa para se aparecer, alguma coisa para dizer eu tive uma nova descoberta? E é mais tarde, graças à arquitetura, perdão, não à arquitetura, graças à arqueologia e aos estudos de gramática, foram provados que esses escritos não eram originais. Esses escritos, na verdade, eles foram pessoas mal intencionadas que escreveram histórias, certo? E que, infelizmente, muitos ainda tem os que acreditam nessas histórias, mas que elas não datam da época que se dizem fazer parte. Então é por isso que alguns livros são deixados de lado e são vistos, então, opa, esse aqui não são canônicos, eu preciso observar tudo com razão, eu preciso saber se isso aqui é verdade, eu preciso colocar em prova, certo? Eu preciso ver se isso realmente provém de Deus ou não. Continuando, então. Então, nós vemos ali que estes livros eram considerados, então, inspirados e posteriormente para referir-se a esses como sendo a regra para a vida cristã. Então, a igreja cristã ele se referia a esses livros canônicos para ter eles como regra para a vida cristã. Então, como foi esse processo? Como a gente chegou nesses livros aqui? Por que alguns não fazem parte? E por que a Igreja Católica tem uma quantidade de livros e a Igreja Protestante tem outra quantidade de livros? E como entender tudo isso? E é por isso que nós vamos conversar um pouquinho mais e entender esse processo das Escrituras. Incluir um livro no cânon implicava e ainda implica em reconhecer a origem divina de seus ensinos e aceitar esse livro como autoridade espiritual para a comunidade cristã. Embora o cânon que conhecemos hoje tenha sido organizado por estudiosos católicos e revisado por protestantes, ou seja, essa Bíblia que você tem na tua mão, ela foi juntada, ela foi reunida por estudantes católicos, certo? Mais tarde ela foi revisada por estudiosos protestantes que retiraram alguns dos livros. E este que nós temos aqui hoje, com 66 livros, certo? Esse aqui são o que a gente conhece como Bíblia, certo? Bíblia, a palavra Bíblia vem de biblioteca, certo? Ele é um conjunto de livros. Então nós temos aí os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. E aí nós precisamos entender, estes livros que nós temos em mão, do Antigo Testamento, eu vou falar dos dois, o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas os livros do Antigo Testamento já eram utilizados por judeus na época de Jesus, certo? A estes Deus confiou a obra de reconhecer os livros inspirados. Você sabia que os judeus eles têm uma obra especial? E a gente vai dar uma olhada nisso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Abra aí em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 2 versos, certo? Depois de Atos, nós temos Romanos. E nós vamos abrir juntos Romanos, capítulo 3, do verso 1 e 2. Diz assim: qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Se eu fizesse essa pergunta para você, você provavelmente me diria, nenhuma. Mas as escrituras dizem que há sim uma vantagem em ser judeu, ou muitas. Verso 2, perdão. Muita sobre todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus, na verdade, é uma expressão utilizada no Antigo Testamento também para se referir aos escritos, certo? Então nós vemos assim que aos judeus foi confiado a eles dizer o que era de Deus e o que não era. Aí você vai dizer assim, mas por que
É óbvio, é porque é a cultura deles. Assim como, por exemplo, eu sou brasileiro. No Brasil, a gente tem algumas crenças. Nós ouvimos falar de Curupira, Boitatá, entre outras coisas da, da mitologia brasileira, vamos dizer assim, do folclore brasileiro. Mas nós vemos assim que, se um americano vem até mim e fala assim, o Curupira era loiro e tinha 3 pernas, eu vou falar não. Ele falou, não, mas sim, eu vi, eu li, eu sei que o Curupira tem 3 pernas. Eu vou falar assim, o que tu quer falar da minha cultura? Eu sou brasileiro. Eu não quero nem saber o que escreveram agora de que o Curupira é assim, mas nós aprendemos diferentes porque isso vem da nossa história, da nossa cultura. É a mesma coisa que eu dizer que os índios acreditavam em Zeus. Os índios brasileiros acreditavam em Zeus. E eles vão dizer, não, nós acreditávamos em Tupã. Não era Zeus. Certo? E então eu não posso desfazer uma cultura que eles cresceram e querer colocar a minha ideia sobre ela. Da mesma forma, eu não posso dizer o que de fato Deus queria dizer ou o que de fato Deus queria se comportar, se não foi o meu povo que passou por toda essa história. Entende? Então é por isso que nós precisamos entender que aos judeus se dá o fato de serem protetores das escrituras, porque foi o povo deles, foi a cultura deles que se deu com cada um dos detalhes. Eu não posso vir e dizer assim, não era isso que Abraão não foi pai de Isaac. Né? Abraão não foi o pai de todas as nações, isso aí foi outra história, estavam confundindo, esse era Jacó. Qualquer judeu ia falar para mim, você está falando besteira, certo? Então nós precisamos entender que a eles foi confiado serem protetores da palavra de Deus. Então nós vemos assim, que os judeus são aqueles que negaram muitos dos livros que mais tarde a igreja disse, não, isso aqui faz parte do Antigo Testamento. Os judeus falaram, não, isso aqui nunca fez parte da nossa cultura. E dessa maneira nós começamos a observar o que realmente era de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma das formas, é claro, entre outras com a questão da gramática. Houve livros que a igreja defendia que era da época do Antigo Testamento, mas eles não existiam em hebraico, só existiam em grego. E quando eram observadas as escrituras em grego, muito do comportamento, a maneira de escrever, eram gírias e colocações da época pós-Jesus, certo? Do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. E são essas, entre outras formas, pelas quais foram selecionados os livros. Não, esse aqui realmente é do Antigo Testamento, esse aqui não é dessa época. Então a gente precisa deixar eles de lado. Então, continuando aqui. Nós vemos aqui que a estes Deus confiou a obra de reconhecer os livros inspirados aos judeus, certo? O Antigo Testamento. A formação do canon do Antigo Testamento, que nós aceitamos hoje, ela se deu por causa da tradição judaica, como eu já disse para vocês, que se baseia nos livros reunidos por Esdra, por volta de 450 a.C. Então, Esdra, quando ele tenta mais uma vez trazer o povo de volta às Escrituras, Esdra faz então uma reunião de diversos pergaminhos e livros, e então ele forma o Antigo Testamento naquela época, certo? Esse era o Antigo Testamento tradicionalmente aceito por todos na época de Cristo Jesus. Mas nós precisamos levar em conta também que esse canon ele era dividido em 3 seções. Uma a gente chama de a lei, que é a Torá. A segunda era os profetas, que é chamado de Nebim, ou Nevim, certo? E a terceira que é os escritos, que era Ketuvim, ou Ketubim, depende de como alguns falam. Então, mas esses 3 juntos, o Antigo Testamento é conhecido como a Tanakh. Tanakh é o livro utilizado pelos judeus, certo? Que é separado na Torá, os profetas e os escritos, certo? Algumas pessoas pensam que a Torá é o livro completo do Antigo Testamento, mas não. A Torá é só os 5 primeiros livros que eles chamam de a lei, certo? Que foram escritos por Moisés. É a lei de Moisés, a Torá, que é uma das principais, é o livro principal do judaísmo. Mas o Antigo Testamento completo é conhecido também como Tanakh, justamente por ter a Torá com T, o Nebim com N e o Ketubim, que é o com K, certo? E essa TNK foi formado então o Tanakh, certo? Nós vemos o Antigo Testamento que aparece em nossas Bíblias, ele tem o mesmo conteúdo da Bíblia hebraica, mas os livros seguem uma ordem um pouco diferente, uma ordem cronológica diferente, mas são os mesmos livros. Também o número total deles é outro. Por quê? Porque alguns livros
que nós temos separados, eles tinham juntos. Por exemplo, eles não têm 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, é um livro só, certo? Nós vemos também que alguns livros dos profetas que nós temos separados por cada autor, alguns deles eram em compêndios, um livro só com 3 ou 4 livros. Por exemplo, nós vemos aqui que Daniel, Esdras e Neemias são apenas um na Bíblia hebraica, né? no Tanakh. Então, isso se dá porque na Bíblia hebraica alguns livros são postos juntos em um mesmo título. É interessante notar que no Antigo Testamento, na época de Cristo Jesus, não existia uma só Bíblia. Então, você vai pesquisar aí no Google, vai falar assim, alguns defensores da Bíblia com seus 73 livros, que é da Igreja Católica, por exemplo, vão dizer, não, mas os livros apócrifos são do tempo de Cristo Jesus. É fato. Alguns dos livros apócrifos tinham no tempo de Jesus, mas nós precisamos entender que no tempo de Jesus existiam três diferentes canons que eram utilizados. Eu vou estar lendo aqui um pouquinho sobre eles. Eu enviei para vocês aí no grupo. Quem está assistindo aí em casa pode entrar em contato conosco, pode mandar uma mensagem, a gente pode adicionar você na nossa comunidade. E lá na nossa comunidade nós também temos um canal ali onde a gente compartilha os livros e materiais, onde a gente pode conversar um pouquinho mais. Eu enviei para vocês aí um livro chamado Introdução Geral à Bíblia, certo? Existem diversos livros com esse nome, é uma matéria básica que é estudada nos primeiros anos de uma formação teológica, onde nós entendemos um pouquinho mais sobre as escrituras, vai entender o conceito do livro, como ele foi formado, certo? E ali, neste livro, ele fala lá adiante acerca dos livros apócrifos, ele fala a respeito da formação deles e também fala a respeito destes três canones que existiam na época de Jesus. O primeiro era um canon dos judeus palestinos, que incluía os 39 livros que nós temos hoje no Antigo Testamento e era aceito pelos fariseus e pelo povo que vivia em Israel. Então esse era o primeiro canon, é o mesmo que a gente usa hoje, os mesmos livros que hoje são aceitos pelo protestantismo como Antigo Testamento, era esse que era utilizado pelos fariseus. O segundo era o canon da Septuaginta, certo? Era um pouquinho diferenciado. A Septuaginta, chamada de canon alexandrino, ele abrangia os 39 livros do Antigo Testamento, os mesmos, mas também tinha os livros apócrifos. E ele era aceito pelos judeus da dispersão, ou seja, os que viviam fora de Israel. Por quê? Porque ele era escrito em grego, ele era acessível a todo o povo, até mesmo aqueles que não eram cristãos tinham acesso à leitura da Septuaginta. Então, se em algum momento o povo romano, ou até mesmo o povo do Novo Testamento de outros povos tiveram acesso às Escrituras, realmente foi através da Septuaginta, mas muitos mais tarde fizeram a separação daquilo que era da cultura dos judeus e aquilo que foi adicionado pelos judeus da dispersão. E o terceiro era o canon abreviado dos saduceus, que continha somente o Pentateuco, que era a Torá, e muitos dos políticos e autoridades da nação eram do partido dos saduceus. Então nós tínhamos aí essas três formações diferenciadas. Já sobre o canon do Novo Testamento, é interessante que o Novo Testamento ele não é formado por livros, né? Ele é formado por cartas, com exceção, é claro, do livro de Apocalipse, né? Onde nós vemos que foi uma revelação direta de Deus para João. Mas tirando o livro de Apocalipse, todos os outros livros que nós temos são cartas escritas pelos apóstolos e o testemunho dos evangelhos. Então são relatos históricos daquilo que aconteceu a partir do momento da vida de Cristo Jesus até então a partida dos discípulos e posteriormente também as cartas enviadas por Paulo para uma melhor convivência da igreja, com revelações, entre outras coisas, à igreja. Então nós vemos assim que, mas assim, nós não tínhamos um canon do Novo Testamento. Esse canon ele foi formado por causa de um dos primeiros problemas que a igreja enfrentou por volta aí dos anos 144 depois de Cristo. Existia, vou ler um trecho aqui do livro que eu enviei para vocês, em seus estudos da Bíblia, houve um homem chamado Marcião, certo? Que ele chegou a algumas conclusões equivocadas. Esse Marcião, ele entendia que, pelo pouco que ele conhecia das Escrituras, pouco não, porque ele era um estudioso, mas pelo que ele conhecia das Escrituras, ele entendia, com o seu próprio entendimento, que existiam dois deuses, certo? Que ele chamava de Demiurgo, um deus inferior, justo e iracundo, criador deste mundo e do homem, que colocou a humanidade sob o domínio da lei
e produziu o Antigo Testamento. E tinha o Deus bom superior do Novo Testamento, Pai dos cristãos, que era revelado por Jesus e através também de Paulo. E ele operava somente pela graça e contemplava a miséria da raça humana e por isso enviava o seu Filho para redimi-la. Preste bem atenção. Ele acreditava que existia um Deus do Antigo Testamento, que era mau, que era justo, que empurrava todo mundo para... Mal não, vamos dizer assim, ele era justo, ele era iracundo. O que significa? Alguém que se ira quando vai fora do seu controle. Era um Deus controlador, né? Um Deus que se irava contra quem fazia o que era errado. Então ele acreditava que no Antigo Testamento existia um Deus que era estreito, né? Não vou dizer mal, era um Deus justo e ruim, né? Era aquela que ferrou, então morra, né? Era isso. E o Novo Testamento era um Deus que trazia salvação e esperança. E ele acreditava ainda que o Deus do Antigo Testamento que matou o Deus do Novo Testamento. Foi ele que colocou a ira nos judeus, para que os judeus então viessem a castigar, a matar Jesus, né? Ele acreditava que Jesus ele era puro espírito, entre outras coisas. Então, gerou um problema muito grande que vai até hoje. É por isso que hoje muitos protestantes que nem sabem disso, mas que são frutos dos pensamentos ainda de Marcião, fazem essa distinção de Antigo e Novo Testamento. Não acreditam nas coisas passadas e pensam, não, tudo que tinha lá era mal, era ruim, o Deus é diferente hoje, Deus é só amor. Deus nos ama do jeito que nós somos, Deus ele perdoa tudo, ele é misericordioso. O Antigo Testamento era ruim, nem vamos ler o Antigo Testamento, o que importa é o Novo Testamento, que é uma nova aliança. E a gente tem que tomar cuidado, porque não é sobre isso as Escrituras, né? Então, para Marcião, tudo que tinha relação com ira, com lei, dos 10 mandamentos, tudo que tinha relação com o Antigo Testamento e o Deus do Antigo Testamento devia ser rejeitado. E, segundo muitos estudiosos, por volta do ano 160 depois de Cristo, quando Marcião faleceu, cerca de metade da igreja daquela época acreditava em muito do que ele tinha ensinado. Então, muitas pessoas naquela época foram sim influenciadas pelos pensamentos de Marcião. A ideia de que Deus agora liberou a gente para pecar. Deus liberou a gente para fazer o que quiséssemos, porque este Deus é um Deus de amor. E nós somos muito afetados por causa desse pensamento. No entanto, quando ele elaborou esse cânon, o primeiro que se conhece, né, Marcião, ele forçou a igreja a se pronunciar oficialmente sobre o assunto. E foi aí que se levantaram Tertuliano, Epifânio e tantos outros conhecidos como os pais apostólicos, certo? Que foram aqueles que corrigiram e foram então atrás de fazer um canon de acordo com a cultura, de acordo com que seguia as tradições, né, e que tivessem escrituras que fossem reconhecidas como inspiradas. Então é bem interessante a gente colocar esse ponto, porque tudo que você estuda no passado, a formação da Bíblia, entre outras coisas, isso tudo te faz fugir de erros doutrinários e de erros de interpretação que existem hoje. A Bíblia ela não pode ser interpretada pela minha vontade ou de acordo com... A Bíblia ela não é relativa. Algumas pessoas olham para a política e veem, eu entendo a política dessa maneira, não, mas eu entendo diferente, eu entendo que isso daqui é revolucionário, não, eu entendo que isso aqui é conservador. Na Bíblia não há essa opção. Não há como ter uma interpretação diferente a não ser a interpretação divina, a interpretação que Deus nos dá, a interpretação que o autor deseja passar ao povo. Não há como você... é como uma carta de amor. Eu digo muito para as pessoas, é mais ou menos assim, se eu escrevi uma carta na geladeira, peguei um ímã, escrevi uma carta e disse assim, aqui embaixo deste ímã tem o meu cartão de crédito, eu escrevi isso para minha esposa. Você pode pegá-lo, fazer as compras da semana, conforme o que você precisar, e aí mais tarde você pode colocar em um lugar seguro, certo? Para que ninguém possa pegar. E aí outra pessoa entra dentro da minha casa e vê essa carta e fala, opa, é para mim. Eu acho que o Jade está dizendo que eu posso comprar o que eu quiser, o que eu precisar. E um lugar seguro é meu bolso, eu vou levar o cartão dele no meu bolso. Não foi isso que eu quis dizer, eu nem mandei uma mensagem para ele. Eu preciso entender para quem é aquela mensagem, eu preciso entender qual era o objetivo daquela mensagem, para mim não tirar ela fora de contexto. Vou dar um exemplo de um texto muito tradicional na Bíblia que muitas pessoas tiram fora de contexto.
Eu queria abrir com vocês no livro de tá aí, Josué, capítulo 1, certo? Josué, capítulo 1, verso 9. Muitas pessoas olham para você e falam assim que Deus está falando com você hoje. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E tem muitas pessoas que vão em festas, vão em coisas, se metem em negócios. Eu vou abrir meu negócio aqui porque Deus falou para mim ser forte e corajoso, porque Ele disse que Ele vai ser comigo onde eu botar meu pé. Eu digo para essas pessoas, eu sinto muito, mas alguém enganou vocês. Esse livro não está falando com você. Deus não está falando para você que Ele vai ser contigo aonde você colocar o seu pé, porque isso não é verdade. Se você for para o caminho de pecado, Deus não poderá estar junto contigo. E a gente precisa entender esse ponto. Nós precisamos entender o contexto desse texto. Deus aqui fala a Josué. Nós vemos capítulo 1. Deus fala a Josué e anima ele. E o mais interessante é que Deus coloca certas condições a Josué. Por quê? Nós precisamos entender que aqui na história Moisés acabou de falecer. E Deus então passa todo o fardo de carregar de guiar o povo a Josué, que é um líder muito mais jovem, certo? Sucedeu que depois da morte de Moisés, né, ele falou com Josué, dizendo que ele seguisse com o povo. E nós vemos assim que Deus ele fala assim, verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, certo? Ele fala sobre que ninguém, verso 5, ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, nem te deixarei e nem te desampararei. Mas olha o que ele fala agora, verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, e verso 7 fala assim, ó, mas ser forte e corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Deus está falando, se você seguir as minhas escrituras, se você seguir aquilo que eu deixei para Moisés, e você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, você vai se suceder bem naquilo que você colocar. E é a mesma mensagem que Deus tem para você hoje. Não quer dizer que você não pode ser inspirado, nesse caso agora você acabou de aprender, iluminado, pela palavra de Deus. Quando você lê essa mensagem, você fala assim como Deus foi com Josué, Ele pode ser com você. Assim como Deus foi com Josué, Ele pode ser comigo. Se eu cuidar para seguir este livro e não desviar o meu pé nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que o livro coloca para mim, daquilo que a Bíblia revela para mim, é certo que nada vai dar errado. É certo que Deus vai estar comigo aonde quer que eu for. É certo que onde eu pisar o meu pé, Deus fará uma bênção para mim. E por isso, nesse momento, é um convite que eu tenho para você que está em casa. Deus, Ele quer fazer uma bênção na sua vida. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer fazer de você grande. E eu sei que muitas vezes você pode se sentir sozinho. Eu sei que muitas vezes parece que Deus não responde aquilo que você pede. Eu sei que muitas vezes você deve ficar em dúvida. O que Deus quer de mim? E eu digo para você, muitas vezes, nós não encontramos a vontade de Deus porque não temos contato com as suas escrituras. Não temos contato com aquilo que Ele deixou para o seu servo Moisés. Não temos contato com aquilo que Ele deixou para seus profetas, para seus apóstolos. E esse é o convite que eu tenho para você. Que durante essa semana nós possamos estudar juntos acerca da Bíblia. O que Deus revelou de fato para nós. E possamos entender qual é o melhor caminho para a nossa igreja arrumar. E quando eu falo igreja, eu não digo o templo, eu não digo este local aqui em São Francisco. Eu digo para todo crente. Eu digo que não importa a placa que você segue, não importa se você é adventista ou se você não é. Essa aqui é a base para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Se você crê que Cristo Jesus é teu Salvador, você crê também que toda a Escritura, ela é útil para ensinar, ela é útil para corrigir, ela é útil para te guiar. Então, o meu pedido é que você leve isso a sério. Eu sei que o mundo hoje faz com que você não tenha tempo nenhum para você ler a Bíblia. Eu sei que a corrida do trabalho, eu sei que tudo isso te impede de ler a Bíblia e eu falo muito para até mesmo o pessoal que frequenta aqui conosco.
Da mesma maneira que o faraó dobrou o trabalho do povo para que o povo não tivesse tempo de ouvir a palavra de Moisés, o mundo hoje quer te sufocar com tantos afazeres que você não tenha tempo de ler a palavra de Deus. Se nós queremos ser guiados por Deus, precisamos estudar a Bíblia. Precisamos meditar nas Sagradas Escrituras. E quando eu falo meditar, meditar não é o mesmo que simplesmente ler do início ao fim. Meditar é olhar mais uma vez e falar, será que é isso? É estudar, é esquadrinhar as Escrituras. Nós precisamos, como povo de Deus, nos unirmos e estudarmos mais este livro, para que tenhamos certeza de que estamos rumando pelo caminho certo. E tendo isso em mente, eu queria convidar você, do jeito que você está, certo? Eu queria convidar você a se colocar de joelhos e fazer uma oração ao Senhor. Eu sei que você pode estar aí no sofá, você pode estar aí na cama, você pode estar talvez almoçando, mas eu queria que nesse momento você largasse tudo que você está aí. Eu queria que você deixasse de lado tudo que você tem e que você pudesse se colocar de joelhos e pudesse entregar o seu coração a Deus e falar, Senhor, Pai, eu não quero ser enganado. Eu não quero seguir a minha vontade. Eu não quero seguir o que eu acho, mas eu quero seguir aquilo que o Senhor deixou para mim. Eu quero seguir a tua revelação. Eu quero seguir o que o Senhor desenhou para mim. Eu quero ler as tuas escrituras. Eu quero poder ser guiado pelo Santo Espírito. Eu quero ser, mais uma vez, eu quero ser a tua igreja. Eu quero receber o Espírito Santo em mim. E se você tem esse mesmo desejo, assim como eu gostaria de te convidar nesse momento a ficarmos de joelhos. Certo? Feche os seus olhos. Pode se colocar de joelho. Eu vou me colocar aqui de joelho junto com vocês. E eu queria muito que nesse momento nós pudéssemos orar juntos. Querido Deus, nosso grandioso Pai, eu sei que nesse momento há tantas pessoas necessitadas da tua palavra, Pai. Nós vivemos em um engano tão grande, muitas vezes obcecados pela aparência, obcecados pelo desejo pessoal, obcecados pelo trabalho, obcecados pelo dinheiro, tão aflitos pelas nossas necessidades, pelo pão, pela casa, pelas vestes. E o Senhor mesmo é aquele que diz que somente aqueles que não te conhecem são os gentios que se preocupam com todas essas coisas. Porque o Senhor tem algo muito maior para mim e para você. O Senhor tem algo muito maior para cada um que está assistindo aqui junto conosco. O Senhor tem um plano muito maior para todos nós. E muitas vezes nós jogamos fora aquilo que o Senhor nos oferece, porque queremos conseguir algo com as nossas próprias mãos. Mas que nesse momento, Pai, a todos que estão em casa, orando junto conosco, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Que o Senhor nos ajude mais uma vez a entregar a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor ajude a cada um de nós a mais uma vez a voltar às Escrituras. Que mais uma vez, assim como foi no tempo de Neemias, quando o povo havia se desviado dos teus caminhos, e Neemias os trouxe mais uma vez para estudar as Escrituras, que possamos mais uma vez, como teu povo, retornar às Escrituras e estudar mais uma vez a Bíblia, e entendemos a tua vontade para esses momentos finais dos quais vivemos. Por favor, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre a tua igreja. Derrama mais uma vez, Pai, a chuva serôdia, para que possamos mais uma vez nos levantar como teu povo, cheios do Santo Espírito, para pregar as tuas verdades àqueles que precisam. Por favor, Pai, levanta a tua igreja mais uma vez, e nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Se você tem esse desejo de estudar mais a respeito das Escrituras, eu te espero aqui amanhã, às 8 horas, para mais uma vez continuarmos estudando a respeito de como devemos crer no nosso Deus, seguindo como base somente a Escritura Sagrada. Te encontro lá amanhã e que Deus te abençoe